Bom, hoje a gente vai falar sobre o crescimento no livro Santidade do J.C. Riley, e ele trouxe esse capítulo, capítulo 6 desse livro, O Crescimento com Muita Excelência. E esse capítulo, ele me fez crescer, literalmente, me fez crescer muito. Não foi um capítulo muito confrontador para mim, mas ele foi um capítulo muito rico que trouxe para mim é, muitas lembranças do que é ser filho de Deus, ser filha de Deus, crescendo na graça e no conhecimento. Não adianta nada sermos filhas de Deus vazias, sem nada dentro, sem coisa alguma para que os outros vejam, sem sermos. Não está escrito nesse capítulo, mas eu pensei muito sobre isso, sem sermos, talvez, sermos sal e luz. O crescimento produz sal, produz gosto e produz luz. Onde quer que você vá, se você estiver crescendo na graça, você vai ser um sério candidato a refletir a luz do Senhor na sua vida e fazer diferença na vida dos outros na hora que elas estiverem perto, provando do seu sabor. Já viu que uma comida sem sal é xoxa? É ruim demais. E um lugar totalmente escuro é muito difícil de andar. Mas existem pessoas que, quando elas chegam num ambiente, o lugar ele acende. Quando ela chega perto da gente, você fala, é gostoso ficar perto dela, a gente faz bem, é um gosto bom, né? Que a gente passa. E ele trouxe isso, está escrito: crescei na graça, no conhecimento de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, 2 Pedro 3,18. E ele fala sobre. Começa falando sobre o crente domingueiro, né? Sobre as pessoas que não se interessam em crescer na graça. Então, já fica aqui para alguns o primeiro confrontamento. Se você é um crente domingueiro, ou que é sabático. Sabático ou sabatinal? Sabático, né? Se você é um crente que só vai. Tem que bater a carteirinha na igreja de qualquer jeito, né? Porque senão você não vai conseguir se alimentar, é porque você é vazio durante a semana. É porque você não busca nada. Do que você anda se enchendo? Você só se enche da palavra que os outros te falam? Você só se enche da comida que os outros fazem? Você não consegue fazer nenhum tipo de comida? Que tipo de comida que você anda transbordando na mesa dos outros? Que tipo de comida você anda trazendo para si? Que tipo de comida você anda trazendo para dentro da sua casa, para sua família e colocando sobre a sua mesa? Foi isso que esse capítulo falou muito ao meu coração. O crescimento não pode acontecer só aos domingos. Ele tem que ser uma rotina. Ele tem que ser diário. Então, o crescimento na graça. Porque crescimento, gente, assim, tem gente que cresce. Outra coisa que eu aprendi com esse capítulo. Vamos parar de falar que eu estou crescendo espiritualmente, evoluindo espiritualmente. Espírito Santo não evolui, ele já é evoluído, tá? É Jesus. Não existe esse negócio aí, vamos evoluir no espírito, vamos crescer no espírito. Hã? Você vai crescer na sua alma, na graça. É a sua alma que tem que crescer. É a sua alma que tem que se converter todo dia. É a sua alma que tem que se encontrar com o Senhor todos os dias. O Espírito Santo já é o Senhor. Então,
Hoje eu fiz uma. Eu faço também a tradução, né? Eu trabalho com tradução do ADG e estou fazendo sobre o advento agora. A gente acabou de traduzir o advento e já estamos entregando, né? E tem lá uma parte, na semana 4 na terça-feira, que alguém que fez o estudo traduziu o Gálatas 5:22 como os frutos do Espírito. Eu marquei de amarelo e não tive dúvida, inclusive em inglês. Peraí, não está escrito os frutos. Vamos parar de ficar tomando leitinho estragado. Ah, repetindo, alguém me disse assim, lá no grupo, né, de tradutoras, alguém me disse assim: ah, é mais fácil de entender se falar os frutos. É mais fácil? Não! Você está ensinando errado. Tá errado. Eu não concordo. Eu não vou colocar assim. Se o LDD quiser continuar como os frutos do Espírito, eles que continuem. É o Eu fruto. li, eu pensei assim, a Rô é porreta. É. Não, não, é Ela o vai fruto. Não mesmo, ela não concordo. volta atrás, tá certíssima. Não, não pode, tá errado. A Simone nem falou nada comigo, né? Então, só resolveram, ah, não, nós vamos deixar no singular mesmo, porque no plural tá errado. Então, e fizeram uma nota e mandaram lá pro LDD, tem que mandar mesmo, né? Porque senão a gente tá ensinando errado. Então, vamos parar com esse leitinho estragado aí de que o fruto tem, o espírito tem que evoluir e crescer. O espírito é Jesus, gente, habitando a gente. Ó, lembra da Trindade? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O espírito dentro de você é o Espírito Santo, que está dentro de você para ajudar a doutrinar a sua alma. É isso que a gente tem que evoluir. A nossa alma é que tem que evoluir. E não vai evoluir para voltar melhor. Não existe isso. A gente tem que evoluir aqui nessa terra, na nossa alma, para chegarmos até o céu. E se você não crescer aqui nessa terra, como é que você vai para o céu? Se você não sente fome de crescimento da alma, como é que você vai para o céu? Como é que você quer se encontrar com o Senhor? Nós estaríamos sendo belas de umas hipócritas quando a gente diz: ah, vamos. Tá bom, já me converti, agora eu entendo que Jesus morreu na cruz, ele já está dentro do. O Espírito Santo já está dentro do meu coração e eu não preciso de mais nada, eu vou continuar na minha velha vida. Eu não me converti. O que é converter? É mudar de vida, é mudança, é metanoia, mudança de mente. Tem que ter mudança. Se não teve mudança, não teve entendimento de que Jesus morreu na cruz por você. Porque senão Jesus não teria morrido, você já está muito boa, não precisa de Jesus morrer na cruz. Já está muito bom. Você já é perfeita. Não precisa de Jesus morrer na cruz. Já está perfeito, né? Então, avalie sua alma de vez em quando e pergunte: estou avançando nas realidades espirituais que o Espírito Santo tem para mim? Estou crescendo eu na graça? 3 assuntos que devem ser trazidos à tona, que ele fala diariamente. 1. Realidade do crescimento religioso, crescimento na graça. Então, crescendo na graça. Então, crescimento religioso. Você está crescendo na sua religião ou você está crescendo na graça? Coisa alguma pode ser acrescentada à sua justificação. Coisa alguma pode ser acrescentada à sua salvação. Por quê? Alguém sabe me dizer por quê? Que coisa alguma pode ser acrescentada à nossa justificação? Porque a justificação está perfeita. Ela é perfeita. A justificação foi feita pelo Ela é Senhor, entregue completa. completinho. O plano tem começo, meio e fim. Entendeu? Então foi o Senhor Jesus que fez isso, sabe aonde? Lá na cruz. Quando ele veio aqui nessa terra, ele começou, teve meio, teve fim. Ele ressuscitou, ele morreu e ele ressuscitou.
Então, o plano da justificação, nada pode ser acrescentado. A sua salvação, para a sua salvação, nada pode ser acrescentado. Nada vai mudar a respeito do que você acredita, né? Nada. Mas o crescimento na graça vai mudar. Mas você tem que parar de ser rasa. Tem que parar de ficar só na justificação. Eu já tô salvo, então tá bom. Eu já vou para o céu, então tá bom. Mas espera aí. E as pessoas que estão ao redor de você? Que tipo de crescimento você está tendo? Avalie-se, né? Crescimento na graça. A pessoa que recém entendeu isso pode ter fé, esperança, conhecimento e santidade adquiridas, mas não fortalecidas. Vou falar de novo. O recém-convertido, ou a pessoa que acabou de se entregar a Jesus, dizer: olha, Senhor, eu entendo que o Senhor morreu na cruz por mim. Ela pode ter fé, esperança, conhecimento e santidade adquiridas, mas não fortalecidas. Sabe qual é essa pessoa? É aquela que está sempre na corda bamba. Que é dependente dos outros, é codependente dos outros, é aquela que não consegue orar sozinha, que precisa dos outros para orar, é aquela que não consegue ler a Bíblia sozinha, que precisa ir na igreja. Não estou falando que é errado ir na igreja, tá? Eu vou falar disso no final. Mas só recebe alimento a respeito do que os outros colocam na boca. Igual pardal, já viu? Bichinho, o passarinho. Passarinho fica, ó. Aí vem a mamãezinha dele lá, mastiga. É isso que o padre, o pastor, o seu, sei lá eu o que, religioso faz para você. Ó, lê a Bíblia. Depois você fica lá na frente da igreja, ó. Aí ele vem e faz assim para você, depois que ele comeu. Na tua boca. Nojento, né? Eu acho que é isso que o Senhor pensa, nojento. O pastor tem que pregar, o padre tem que falar, o bispo tem que falar, o mestre tem que falar. Eles têm que falar, é a obrigação deles falar. Mas se você só come isso, e aí, cadê seu relacionamento com Cristo para crescer? Né? Então, sejamos como plantas que foram plantadas pelo Espírito, mas embora ainda não frutíferas. Essas pessoas são como plantas que foram plantadas pelo Espírito, mas ainda não frutificam. Entendeu? Porque um ciclo de uma pessoa que conhece a Cristo não é completo se não tem fruto. Que tipo de fruto você está dando? Não está dando fruto nenhum? Cadê os frutos? Cadê? Eu tenho que encontrar. Se não tiver dando fruto nenhum, o Senhor disse que vai, ó, podar. Para ver se cresce alguma coisa, né? Ramos novos, porque tem gente que só fica ramificando. A árvore está sempre verde, aí depois nunca que dá. Já viu aquela passagem que Jesus passa pela figueira, ele olha para ela, não tem nenhum fruto, ele seca ela? Dá raiva, né? Ai, a gente só engorda para os lados. Nunca que cresce, de fato. Vamos para frente, para cima. Quer engordar? Engorda na graça, né? O importante é estarmos crescendo na graça. Avalie também sua alma. Ela está progredindo em crescimento? Quem cresce na graça tem alegria e paz e dispõe, eu quero falar bem claro, de testemunho do Espírito Santo em seu coração. Bem claro, dispõe quem está
Crescendo na graça dispõe de testemunho. Tem que ter. É legal agora que nós estamos caminhando, né, para o final do ano, que a gente, no final de ano, a gente sempre avalia. Então ainda dá tempo, gente. Ó, tem setembro, outubro, novembro, dezembro. 4 meses. Para a gente fazer alguma coisa, para chegar no final do ano, a gente ainda poder dizer que fez alguma coisa. Não ficar só esperando acontecer. Ah, mas eu estou fazendo a minha parte. Qual parte você está fazendo para Deus? Com Deus. Você está fazendo a sua parte para a sua vida ser boa aqui nessa terra. Você não está fazendo a sua parte pensando no seu galardão do céu. Pensando nos irmãos que estão ao redor de você. Qual é a parte que você está fazendo? Bem, lá no seu trabalho, com a sua família. Tá tudo bem, continua fazendo, tá certo, tem que fazer mesmo. Mas você não pode fazer só essas partes. Você precisa fazer também a parte que o Senhor espera que você faça, que é de crescimento na graça. E aí, o livro fala: crescimento na graça agrada ao Senhor. O agricultor gosta de ver as suas plantas crescendo, as quais ele investiu tempo de trabalho, florescendo e produzindo fruto. Isso está em João 15, de 1-8. Aquela parábola que diz: eu sou o agricultor. O Senhor quer ver a semente que ele plantou frutificar, florescer, ver as etapas, os processos se cumprindo na nossa vida. Somos responsáveis pelo nosso crescimento na graça. E isso eu achei muito legal. Espera aí só um pouquinho, gente. Vou falar um negócio aqui para o Marcos. Somos responsáveis pelo nosso crescimento na graça. Não é porque a gente vai na igreja, não é porque a gente tem Jesus no nosso coração, que a gente tem que esperar que o crescimento na graça aconteça por osmose. Sabe? Uma hora vai cair aqui na minha cabeça, vai entrar e daí eu vou crescer. Como é que faz para a planta crescer? Tem que regar, botar adubo. Tem processo para fazer a planta crescer. Então não reclama dos seus processos, não. É o adubo. Não reclama. Porque senão o adubo não é perfeito para você. Aí é como se você estivesse falando para o agricultor: ó, eu não gostei dessa semente. Troca ela, vai. Né? Como é que faz, né? Tem tanto lugar chovendo de baixo para cima, né? As coisas não estão legal. Negligenciar o crescimento espiritual furta os privilégios. Como que a gente negligencia o crescimento espiritual? Como? Procrastinando a leitura da Bíblia, se entregando ao esmo do vazio, não orando, não praticando a nossa fé. É sério isso. Por quê? Tem tanta gente que lê a Bíblia, que faz devocional, mas não pratica a fé. Tem tanta gente que ora, é intercessora, mas não lê a Bíblia. Pratica a fé, mas não lê a Bíblia todo dia. Não espera ver o que o Senhor... Só fica assim: deixa o Senhor vir falar comigo. Ok, beleza. Mas eu não sei se vocês já viram e prestaram atenção que no The Chosen, eles fazem questão de mostrar que os discípulos, quando eles acordavam, eles falavam um versículo, eles falavam uma parte inteira
do verso, acho que é a bênção de Abraão, né? Então, algumas vezes eles citavam as partes de Isaías, são as profecias. E depois, na hora do almoço, eles oravam. E eles também citavam, eles citavam juntos, como se fosse decorado, né? Mas por quê? Para eles não esquecerem, para incutir na cabeça deles. Vocês já pensaram que alguns discípulos não sabiam nem ler? Então tinha que ser professado. Dá-se um jeito quando a gente tem Cristo. A gente tem que ser promovido todos os dias pelo Espírito Santo. Somos responsáveis pelo nosso crescimento. Negligenciar o crescimento espiritual furta os privilégios que nós temos, entristece o espírito e faz com que as rodas da carruagem da sua alma girem com dificuldade. Sabe aquela vida, aquela pessoa que está sempre em guerra? Ai, tô em guerra. Nunca tenho paz. Eu tô em guerra. Tá, a vida do crente é assim mesmo. Mas quando a gente tem fé, a gente tem paz. Então, a engrenagem não é igual a bicicleta. Você já viu aquela engrenagem lá, a catraca? Se sair um dentinho fora, entorta, né? E daí, o que acontece? A bicicleta, você não consegue pedalar. Você pedala, você pode fazer toda a força do mundo, que a corrente está fora, você não vai sair do lugar. É assim também quando você negligencia. E aí ele fala sobre que o crescimento na graça, então primeiro você teve o crescimento na graça, ele explicou isso. Como que a gente vai ter esse crescimento na graça? E agora ele fala sobre as marcas do crescimento religioso. Sinais por meio dos quais o crescimento na graça poderá ser reconhecido. Então, você já viu aquela frasezinha que está de moda agora? Quando eu estiver crescendo na graça, vocês verão sinais. Adaptei, tá? É isso! Se você estiver crescendo na graça, as pessoas que vão estar ao seu lado verão sinais. Haverá sinais. Haverá sinais. Sigam-me os bons. Como podemos reconhecer se estamos crescendo na graça? Somos juízes deficientes nessa questão, que a gente é rápido em avaliar os outros. Por isso que ele fala que nós somos juízes deficientes nessa questão. E talvez quem está ao nosso redor nos conheça melhor do que nós mesmos. Já ouviu gente chegar perto de você e falar: você consegue? Para de falar isso. Você está sem fé? Não, mas você... Nossa, mas você é tão forte. Eu vejo em você tanta fortaleza. Não sou forte, eu sou fraca. Né? Às vezes as pessoas que estão ao nosso redor nos conhecem mais que nós mesmos. Por quê? Porque você não se avalia todos os dias na presença do Senhor. Quem sou eu? Quem sou eu, Senhor? Quem sou eu? Aonde eu estou indo? O que eu estou fazendo? O que é que eu estou plantando para o teu reino? E aí, mas existem sinais e características que mostram que nossa alma está crescendo. E são esses os sinais. Humildade crescente. Humildade crescente. Percebe sua própria indignidade e pecaminosidade a cada ano que passa. Você percebe: eu não sou digno. Por quê? Porque eu sou cheia de pecado. Você está sujeito ao pecado todos os dias. Então, você reconhece isso. E reconhece seu pecado. E vai para o Senhor. E todos os dias você tem que fazer o quê? Pedir perdão.
Sabe aquele verso que fala assim, ó, não se deixe pôr o sol sobre a vossa ira. É legal, né? Porque a gente fala assim, fala para o outro, né? Não se deixe pôr o sol sobre a vossa ira. Na verdade, ele está falando que se a ira permanecer, é pecado, certo? Então, não se deixe. Vamos trocar por pecado? Não se deixe pôr o sol sobre o seu pecado. Reconheça ele todos os dias. Quanto mais maduro para a glória você estiver, mais semelhante a um milho maduro você vai ser. Por quê? Já viu que quando o milho fica maduro, quem já viu aqui milho, a plantinha crescendo, né? O que começa a acontecer? Ele começa a encurvar para o lado de fora, né? E aí tem umas espigas que crescem mais, fica mais bonita e elas aparecem mais, assim, pro lado de fora, encurvado. Já viram? Então, quanto mais você amadurece, chegando perto do Senhor, reconhecendo os seus pecados e a sua indignidade, mais semelhante ao milho maduro você vai ser, se inclinando e inclinará sua cabeça para o chão. Por quê? Para o chão? Humildade. Humildade. Quer alguém saber se está crescendo na graça? Verifique em seu próprio interior se a sua humildade está aumentando. B. Sinal ainda tem, né? Eu falei sobre o primeiro, que são a humildade crescente. Então, lembra do milho, hein? Quanto mais você crescer, mais humilde você vai ser. Tá bom? Espero que todos aqui estejam com a cabecinha baixa. Sinal de crescimento é a fé e o amor crescentes no Senhor Jesus. Sua fé agarrou-se na expiação dos pecados que há em Cristo e isso lhe infundiu esperança. Então, você está certa. Você acredita que a sua fé se agarrou na expiação dos seus pecados em Cristo. E isso lhe dá esperança de um dia você morar no céu. Ou seja, tudo que a sua alma necessita é a descoberta em Cristo de quem você é. Examine seu interior e verifique se o seu conhecimento em Cristo está aumentando. Na letra C. Então, primeiro, letra A, humildade crescente. Segundo, é a fé crescente. Terceiro, é a santidade de vida. Sinal de crescimento na graça é a santidade de vida e de conversação maduras. Maior domínio sobre o pecado, o mundo e o diabo. Então você se torna mais cuidadosa com as suas palavras, com seu temperamento e com suas ações. Prossegue sua busca por santidade todos os dias. E a letra C foi o que mais falou comigo. Então, porque é difícil o domínio próprio. Muito difícil. E é difícil você, de vez em não, para mim, pelo menos é muito Na difícil. minha opinião, é o mais difícil. Oi? Oi, Ana. Na minha opinião, é o mais difícil. É o mais difícil, na minha também. Por isso que ele é o último na sequência. É, porque, gente, por isso que ele é o último, verdade, Letícia. Porque a gente controlar as nossas palavras quando vê já falou. Controlar o nosso temperamento quando vê já explodir. Controlar as nossas ações quando vê eu já fiz. Quando a gente deveria contar até 10, mesmo que alguém estivesse fazendo mal pra gente. Vamos contar até 10, dar um tempo para essa pessoa se arrepender e mudar de vida. Ela não é tão ruim assim. E qual é o tipo de ação que a gente está fazendo para que haja mudança nessa pessoa? Né? Então, isso é uma atitude para poder ter uma busca constante sobre
a santidade. E, gente, se alguém quiser falar alguma coisa, conforme eu tô falando aqui, pode falar, tá? Eu tô falando que foram as coisas que mais falaram comigo. E na letra D, a crescente espiritualidade está na mente. Então vamos lá. Primeiro foi humildade. A segunda foi o que mesmo? Primeiro foi humildade, segunda, crescimento da fé. Terceiro, sinal de crescimento na graça é a santidade de vida, controle. Então, seu domínio próprio vai dizer se você tem santidade ou não. E a D seria nos gostos e na mente. Então, veremos sinais. Que tipo de gosto você anda tendo? Alguém disse assim para mim: ah, eu gosto de comer coisa bem amarga. Aí você come todo dia? Não, todo dia não. Ah, então tá. E você gosta de comer mais o quê? Ah, eu gosto de comer bastante doce. Ah, explica o seu tamanho, né? Gosto de comer bastante doce, vai explicar o tamanho. Quer falar, Mônica? E aí fala de gosto e da mente, né, Rô? Porque assim, Começa na muitas mente. coisas você gosta, mas você não faz. Só que você não faz, porque tem aquela coisa que nem tudo é lícito, nem tudo convém. Então você pode até gostar, mas você não faz. O problema eu vejo muito assim, que a gente vê, é uma evidência que a gente vê que não está crescendo na graça, alguns comentários que eu ouço várias vezes. Fala assim, porque até já comentei aqui. Porque se eu não fosse crente, eu vivia embalada. Se não fosse crente, eu beijava um monte de boca. Se eu não fosse crente, sabe, assim, só o fato de você mencionar isso já reflete seu coração. Porque, na verdade, não é se você não fosse crente, é uma coisa que você não faz por quê, então? Não é nem respeito por Deus. Se você tem vontade, você não faz por medo de ir para o inferno, isso não significa nada. É. Não houve uma mudança em você, entendeu? Porque isso Mente, gera uma vontade. né? Então, quer dizer, gosto e mente. Exatamente. Por isso que não é só mudança de gosto, você tem que mudar a sua mente com relação a esses gostos. E a Mônica tá falando uma coisa que ele cita, né? Ele fala assim, ele deu exemplos, por exemplo, companheiros espirituais, ocupações espirituais. Que tipo de companheiros nós estamos tendo? Que tipo de amigos, amigas nós estamos tendo? E aquela amiga que gosta de beber? Aquela amiga que gosta de falar sobre o marido das outras? Manda uma figurinha do tipo, olha o Ricardão que bonito. Eu corto. Sou chata, sou. Tô mesmo. Tô ficando velha, eu falo. Tô. Não concordo, não gosto. Não vem com meias palavrinhas, não, que não desce. Aí manda lá no WhatsApp, brinquei. Brinquei? Vai se catar, arruma o que fazer. Você lê Bíblia? Né? Eu já pergunto assim: você não tem o que fazer, não? Você lê Bíblia? Não, eu leio, claro que eu leio. Ih, credo, não pode falar nada. Como diz o André Valadão, você não é crente, não. Você não é crente, não. Né? São as coisas que vão crescendo na mente no dia a dia. E, gente, vou falar uma coisa. Abre uma brecha do tamanho desse pingo azul aqui, ó, pro capeta, pra você ver o arrombo que ele faz na tua vida. Tá? Então, diálogos de natureza espiritual são as coisas que vão crescendo na mente no dia a dia. Examine seus gostos. Estão se espiritualizando de maneira crescente? Seus gostos? Do que você gosta mais? De ir pra balada? Né?
Ah, não, ei. Ah, não frequento célula. Não gosto de célula. Ah, eu vou na igreja lá, já tá bom. Então, mas tem tempo, né? Pra ficar conversando, conversa mole. Como diz a minha mãe, né? Essa ladainha aí já deu. Então, outro crescimento na graça é o desenvolvimento do amor cristão. Aí esse aí tocou fundo em mim. Isso será visível de modo passivo, em uma crescente disposição para ser manso e paciente para com todos os semelhantes e defendendo seus próprios interesses, preferindo sofrer ao entrar em alguma desavença. Falou fundo comigo. Busque verificar o seu interior e o seu amor, se o seu amor, busque verificar no seu interior se o seu amor cristão está aumentando. Gente, fala um negócio aqui, nós já estudamos vários livros aqui, né? E eu parei de falar um pouco do negócio do, não vou falar o autor, mas o negócio das pessoas contornáveis e incontornáveis. Não vou falar o autor porque nós estamos gravando. Cuidado com o negócio de, ele é contornável, não preciso dele. Que isso é falta de amor. E falta de suportar um ao outro. Não é só suporte de ombro, não. É de aguentar mesmo, de boca calada, entendeu? Nunca mais eu vou esquecer aquela cena do The Chosen de Jesus passando pelos discípulos quando eles estão brigando e ele só olha para a cara deles cansado de pregar a palavra, de orar pelas pessoas. Jesus só olha para a cara deles, arrastando a sandália já cansado, e olha para a cara deles e faz. Ele não faz nem assim com a cabeça, ele não julgou, ele não falou nada. Ele só olhou para eles assim, ó. Eu vou olhar para vocês. E passou. Foi lá, entrou na tenda e a mãe dele veio, né? E falou para ele: "Ah, filho, você tá cansado?" Ele: "Tô, muito." Então, acho que é isso que Jesus faz, né? É passo direto, assim, pela gente, assim, fala: "Putz, Roberta, de novo? De novo?" Ontem eu vi a cena dele na casa de Lázaro e a mãe chega, não sei se vocês já estavam nessa parte, e aí ele também lamenta, né? Cara, parece que eles ainda não entenderam, estavam discutindo quem que vai ficar do meu lado na glória. É, Eles ainda não entenderam. É a mesma coisa que você falou agora, né? Assim que Jesus faz, fica imaginando ele lá em cima e olhando para a gente assim. Fala, minha filha, tá acontecendo isso, você ainda não entendeu? Eu vou ter que desenhar para você, Ana Mariano, é. para onde eu quero te levar, cabeça. Então, Tinha que ser uma mãe, né? Querendo que os filhos fiquem em destaque. em evidência, né? Então, e aí ele fala, letra F, o último é o zelo e a diligência crescente em fazer o bem pelas almas. Eu vou voltar só um pouquinho aqui na letra E, quando ele fala ficar de boca calada quando para não entrar em desavença. Talvez eu pensei muito sobre isso e o Senhor falou muito ao meu coração naquele verso que diz que o amor encobre uma multidão de pecados. Então, o que você tem que ver com a vida do outro? Se ele não concorda com você no que você está falando, do jeito que você está falando, você sabe que você está certa? Sabe o que você faz? Ó, silêncio. Vai orar pela pessoa. Pratica. Cuidado com, com essa história de contornável e incontornável, que às vezes a gente usa isso de muleta, sabia? Para detonar o outro. E tem também
aquele negócio assim, depois que eu passei para o outro setor, né, o DP, eu vi assim, que às vezes a gente tenta ajudar as pessoas, mas infelizmente parece que muitas não querem. Elas só querem, vamos supor, tomar conta uma da vida da outra. Igual aquele ditado, se cada um tomasse conta da sua própria vida, o mundo seria melhor, né? Aí, igual hoje, passando mal, eu fiquei mais quieta na sala. Às vezes eu precisava de alguma coisa, eu ligava lá de fora. E eu vejo assim, às vezes eu me contamino menos, porque aí eu não fico dando margem, né? Igual, vamos supor, 1 minuto que eu saio lá de fora, aí vem você viu que não sei o que fez isso, que... Eu falei assim, gente, pelo amor, nossa, tem hora que eu falo assim, não, deixa eu voltar para o meu setor, que acho que dá mais certo. É isso aí. Infelizmente, é desse jeito. Vou usar o exemplo da Silvia. Para Salmo de ficar no primeiro. setor dos outros. Entendeu? Salmo número 1. Não se assente na roda dos escarnecedores. Mas não é sobre isso. É sobre você. Mas também, né? Se ausentar quando você vê, é a melhor coisa. Entendi. Mas assim, ser paciente para com quem está te ofendendo, principalmente. É sobre isso, né? E tenta se colocar no lugar da pessoa e avaliar se o que ela fez foi tão prejudicial assim para você chamar ela de incontornável. Só para mim que o microfone tá ruim? Tá todo mundo Aqui ouvindo? tá normal. Então tá. O último, né, é sobre. Então, isso falou muito ao meu coração, e essa semana, coincidência ou não, que não é, a gente sabe, né? Foi no Be Amazing, foi o capítulo sobre o perdão. E o Senhor tem falado muito ao meu coração, né? Sobre isso, sobre amar e perdoar e colocar no mar do esquecimento. E as coisas acontecem para a gente crescer também, né? A gente tá vendo aqui nesse capítulo. As coisas acontecem para a gente amadurecer. E isso é graça. Isso é graça. Amadurecimento de sentimento, sabe? Para de ficar sentindo. Amadureça, cresce, né? Como dizem aí, cresça e apareça com Cristo. O último é o zelo e a diligência crescente em fazer o bem pelas almas. Pregando o tempo todo, a tempo e a fora de tempo, falando sobre a salvação das almas ao próximo. Um dos sinais de declínio espiritual é o interesse cada vez menor pelas almas alheias. Do tipo, um dia vai saber. Já viu que a gente vê no LGBT, nos homossexuais, que eles falam em tempo e fora de tempo? Quando alguém está protestando contra alguma coisa, a pessoa fica o tempo todo com um megafone literalmente na boca e falando. A gente tem que fazer assim a respeito de Cristo. A gente tem que pregar a tempo e fora de tempo, o tempo todo, não interessa. Quem faz a obra é o Espírito Santo. Como vai ser recebido isso na cabeça da pessoa não é problema meu e nem seu. A nossa obrigação é cumprir o ID. E a gente tem que ter amor a essas almas, porque as pessoas estão morrendo todos os dias. E como ele disse lá no capítulo, a graminha está sendo plantada em cima dos túmulos. Aqui eles falam, essa expressão usada, eu me lembrei na hora, que os cemitérios aqui quase nenhum tem cimento igual a gente tem aí no Brasil, né? Mais são enterrados mesmo, e daí tem a grama plantada em cima e uma pequena lápide, né? Que é para você colocar lá um vaso. Então,
as graminhas estão sendo plantadas todos os dias. Uma hora Deus vai chamar eu e você. E qual foi para quem foi que você falou sobre aquilo que você recebeu? Isso também é crescimento. Ah, mas eu não tenho esse dom, Roberta. Eu não sei falar. Você só precisa abrir sua boca. Como ele mesmo disse também aqui, quando Moisés desceu lá do monte, o rosto dele brilhava, todos viam. Alguém vai perguntar para você, seu rosto está brilhando, por quê? O que está acontecendo? Antes de entrar aqui nessa reunião, eu estava falando com a nossa corretora aqui da casa, eu falei para ela, seria muito bom se a gente conseguisse vender a nossa casa pelo valor X, falei para ela, né? E eu falei para ela, seria não, a gente vai vender. Porque essa noite, faz umas 2 noites, aquele vídeo que a Ana Mariano mandou lá no grupo sobre o caminho em que as laterais estavam pegando fogo lá em Sertãozinho e filmaram um caminho sem pegar fogo, sem a Bíblia que estava lá, era um monte onde as pessoas vão orar, né? Vão lá para falar com Deus. A Bíblia, a mesa, o banco, estava lá intacto. Vocês viram as queimadas que deu lá na região de Sertãozinho? Aquilo era labareda alta. Não tinha jeito de apagar aquilo. E queimou tudo. Todas as árvores queimadas, menos o caminho que o povo fazia para subir no monte, menos as Bíblias, menos o lugar aonde eles sentavam, que foi construído ali para eles passarem a noite. Deus é capaz de fazer uma estradinha de terra, não queimar. Você acha que ele não é capaz de separar você, fazer você brilhar, para quem olhar em você e falar assim para você, o que é que tá diferente em você? O que é que você tem que faz a gente querer saber mais? Eu falei hoje lá para minha corretora, eu estava dormindo, eu acordei 4 e pouca da manhã, 2 noites atrás, o senhor falou para mim, você viu aquela estradinha? Eu falei, eu vi, ela falou, aquela estradinha é você. Eu falei, senhor, eu não sou digna de ser aquela estradinha. Eu não sou digna. Ele falou, mas aquela estradinha é você. Que eu quero usar para as pessoas chegarem até mim. As árvores vão queimar. As coisas vão acontecer na sua lateral. O mundo tá caindo, tá virando. Os homens não são mais homens. Os homens não honram mais as suas calças. São perfeitos traidores. As mulheres não são mais mulheres. As mulheres não são mais ajudadoras. O mundo está de cabeça para baixo. E o que é que a gente está falando? A gente está falando, é assim mesmo? As coisas só estão piorando. Como a Simone disse na reunião que nós tivemos no sábado, ela disse, muito bem, a gente não pode se conformar com esse mundo. A gente sabe que o mundo está indo ladeira abaixo, mas qual é a luz que você está refletindo? Você consegue dar sombra para alguém? Para ter um pouco de descanso e paz? Eu falei, Senhor, eu não sou digna de ser chamada aquela estradinha. Eu não sou digna de ser um pedacinho daquela terra. Não sou nada. O Senhor falou, você é. Estou repartindo com vocês. Eu falei, nossa, eu que ignoro tantos vídeos, mas aquele eu abri. Eu ignoro mesmo, vou falar, não tenho tempo de ficar vendo vídeo não, gente. E eu vou falar bem da verdade, não tem nada a ver com os vídeos que a gente manda lá no grupo, tá, gente? Mas tem horas que as pessoas ficam se alimentando de vídeo. E as pessoas não se alimentam da Bíblia. Se você olhar, pegar o telefone das pessoas, você vai olhar lá que o maior tempo gasto
É com WhatsApp e rede social. Tem gente que consegue passar 4 horas do dia na rede social e não consegue passar 4 minutos na presença do Senhor. A gente está de mudança, né? A gente está começando a guardar as coisas. Eu estou sendo obediente. O Senhor falou para mim: guarda. Um pai de uma criança aqui do meu daycare, quando ele viu minha garagem cheia de caixa já, ele falou assim: mas a placa ainda tá coming soon, vocês nem venderam a casa, vocês já estão com tudo empacotado? Eu falei: Deus falou, a gente obedece. Ele falou: mas você não sabe ainda para onde você vai, você já empacotou? Ah, Deus falou, eu obedeço. Ele falou para mim: vende tal coisa, vende tal coisa, vende tal coisa, vende tal coisa, porque não vai caber lá. Vende tal coisa, vende tal coisa, vende... Eu tô vendendo. Aí tem gente mandando mensagem assim pra mim: ô, você tá vendendo um monte de coisa, você tá mudando? Eu tô mudando. E por que você tá vendendo? Pra onde você tá indo? Eu falei: não sei. Mas como a casa lá, você tá vendendo, mas você não vai ter lugar pra pôr? Não sei. Não sei. E o Senhor falou pra gente no começo desse processo: ó, vamos chamar vocês de louco de novo. Eu falei: deixa eu chamar, né? Então, tá bom. É isso aí, tamo louco por Jesus. E na página 133 do livro, um dos sinais de declínio espiritual é o interesse cada vez menor pelas almas alheias e pela expansão do reino de Cristo. Examine-se nisso. Você tem que ser aquele caminho lá. E não queira ser igual a mim, tá? Porque o caminho comigo é estreito, difícil, pesado. Não queira ser igual a mim. Vai se espelhar em Cristo. Longe de mim falar como Paulo disse: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Não me imita, vai se decepcionar. Né? Esse capítulo falou muito comigo sobre, tipo, você não vai crescer na graça se você não fazer vista grossa para muita coisa. Para de se preocupar. Para de responder. Né? Quer acreditar assim? Acredita. Quer viver assim? Vive. Deixa quieto. Entendeu? Fala o que você acha que é verdade, expõe a sua ideia e, ó, vaza, fecha a boca. Não fica argumentando, discutindo, não. Quanto mais você fala, mais você se afunda. E eu marquei, página 133, o primeiro parágrafo. Tá escrito assim: esses são os sinais mais indiscutíveis de que alguém está crescendo na graça divina. Cumpre-nos examiná-los cuidadosamente e considerar o que realmente sabemos a esse respeito. Posso acreditar facilmente que eles não agradarão alguns cristãos professos de nossos dias. Aqueles religiosos pretensiosos cuja única noção de cristianismo é um status de perpétua alegria e êxtase. Sabe aquele um que fica lá? Quero sentir, Senhor. Aleluia. Não tô criticando não, hein? Não tô. Mas não pode ser só isso. Eu amo a adoração. Mas não pode ser só isso. Que alegam ter subido acima da região dos conflitos e das humilhações de alma. Tais pessoas, sem dúvida, considerarão os sinais que apresentei como sendo legalistas, carnais e geradores de servidão. Gente do céu, estamos tudo fazendo errado. Né? Nada posso fazer quanto a isso. Problema seu. Foi isso que ele disse. A nenhum homem chamo Senhor no tocante a essas coisas. Tão somente peço que as minhas declarações sejam pesadas na balança das Escrituras. E acredito firmemente que aquilo que eu disse não somente é bíblico, como também está em pleno acordo com a experiência dos mais eminentes santos de todos os séculos. Mostre-me um homem em quem possam ser encontrados os 6 sinais que foram ditos aqui.
Se você falar para mim que você tem os 6 sinais, você pode ter certeza que nós vamos piscar o olho aqui e Jesus vai te chamar. Oi? Esse é o homem que pode dar uma resposta satisfatória à pergunta: estamos crescendo na graça? Depois, só fazendo uma observação aqui, leiam na página 133 essas letrinhas miúdas aqui, ó. E no final. Muito bons comentários. Muito bom. Eu não vou ler, mas é muito bom. Leiam. Todos são observações de outros escritores que ele coloca aqui. Todos acrescentam muito. Muito mesmo. E aí ele fala: precisamos saber sobre os meios do crescimento religioso. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes. Dom de Deus. Tudo é igual à graça. Inclusive, porém, que fique compreendido que o crescimento da graça está vinculado ao uso dos meios que estão no alcance de todos os crentes, todas as pessoas. E como regra geral, as almas que se desenvolvem são as que se utilizam desses meios. Então eu quero falar para você. Você não tem nenhum dom? Nenhum. Eles estão todos disponíveis. Ó, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto. Então, vem da onde? Vem de Deus. Isso está escrito em Tiago 1,17. Vem de Deus. Se vem de Deus, do Pai das Luzes, ele deu para todo mundo. Deu para Roberta, deu para Silvia, deu para Letícia, deu para Lu, deu para Fabi, deu para Ana, deu para Mônica, deu para todo mundo. Mas se você não está utilizando, porque tá no seu alcance. Se você não está utilizando, é porque você não está indo buscar. E ó, eu não tô falando de falar em línguas, não. Não tô falando desse dom aí. Não tô. Mas vai ler sobre os dons espirituais. Vai ler para ver. Estão todos disponíveis. Se não está acontecendo, é porque você não está buscando. A alma dos diligentes se farta, tá escrito em Provérbios 13, 4. Inteligente, diligente, se farte. Provérbios 13, 4. Tá aí, tá disponível para você se fartar. Sabe que é todo dia alguém vir servir para você uma comida maravilhosa, quentinha, saborosa. Sabe aquele café da manhã trazendo na sua cama? Sabe? Aquele que a gente gosta. Pensa numa bandeja agora de café da manhã, aquela que você gostaria, todas as coisas que você gostaria que ela estivesse na sua bandeja. Alguém vem servir para você todo dia de manhã. Sabe quem é essa pessoa? Sabe quem é? É Cristo. Ele vem todos os dias servir. E sabe o que a gente faz? Não quero. Quem tá aqui? É o negócio de cabeleireira. Tá. Pergunta, né? Primeiro, né? Não quero, tô de dieta. É muito para mim. Não vou comer isso aí, não. É tudo comida boa, não é? Até quem tá de dieta come. Entendeu? E aí a pessoa se nega a comer. É isso. Dom espiritual tá tudo disponível. É isso que ele tá falando. Esses são os meios de crescimento religioso na graça. Eles estão disponíveis. Só não cresce quem não quer. Quem não busca. Esses meios são aqueles que um homem deve usar por si mesmo e que ninguém pode fazer por ele. Ninguém pode fazer por você. Seu marido não pode fazer por você.
Seu pastor não pode fazer por você. Seu filho não pode fazer por você. Sua mamãe não pode fazer por você. Seu papai não pode fazer por você. Ninguém pode fazer por você. Só você mesmo. Exemplo. O que é que alguém não pode fazer por mim? Oração pessoal. Sobre se avaliar todos os dias. Leitura da Bíblia, devocional. Com meditação. Com autoexame. Adquirindo conhecimento e sabedoria. Isso ninguém pode fazer por você. Quem não pratica tal coisa não pode esperar crescer na graça. Depois pode olhar lá Daniel 12:4. A nossa rotina apressada roubou de nós o que o salmista disse. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. A nossa rotina, vou repetir. A nossa rotina apressada tirou o que o salmista disse. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Salmo 4:4. E aí, viver. Só um pouquinho aqui que eu perdi minha página que eu tava. Ó, Estava na 34. este livro, quero ler uma partezinha aqui, na página 138, número 2. Este livro pode cair nas mãos de alguns que deveriam saber algo sobre o crescimento da graça. Por enquanto, nada sabem a esse respeito. Esses têm feito pouco ou nenhum progresso desde que se converteram. O que mudou na sua vida? Nada? Desde que você se converteu? Estes estão apegados à borra do vinho. Sinfonias 1:12. Passam de um ano para o outro satisfeito com a antiga graça. Com as coisas que você ouviu, né? Com o antigo conhecimento, com a antiga fé, sabe? Nossa, você viu a fé do fulano? Aconteceu isso, isso e isso com ele. Tem gente que só conta testemunho dos outros. Cadê o próprio testemunho? O que está acontecendo na sua vida que você não tem nada para contar a respeito de Cristo? Não é que você tem que ficar se expondo, né? Que nem eu conheço umas e outras, que gostam de ir lá pro Instagram e falar, né? Ai, olha como eu sou maravilhosa. Olha como eu sou maravilhosa. Estou recebendo isso do Senhor. E isso, e isso, e isso. Não sou contra. Mas todo dia a mesma coisa? Você recebe todo dia a mesma coisa? Não muda? Tá só na antiga coisa? Será que seu coração não tá lá ainda no antigo? Pelo amor de Deus! As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Ele tá esperando você todo dia para te dar comida nova. Tá todo dia acontecendo a mesma coisa. Você tá todo dia caindo nos mesmos erros. Você tá todo dia chorando pelos mesmos problemas. Ai, ai. Então, eu quis falar sobre isso para você. O que mudou na sua vida de uns tempos para cá? Nada mudou? Então, você não está crescendo. Você está que nem aquela figueira que Jesus passou por ela e falou, morre. Quando eles passaram, a figueira estava lá. Quando eles voltaram no caminho, a figueira estava seca. No mesmo dia. Né? E aí ele termina. Este livro pode terminar nas mãos de algum que realmente estão crescendo na graça, mas que não têm consciência desse fato, nem querem admiti-lo. E eu me encaixei nesse 3. Arduamente. Em que não, quando o Senhor me disse, você é aquele caminho, eu disse, não. Eu não sou. Aí eu, Senhor, não consigo, não sou capaz, estou cansada. De novo essa história de vender casa.
Tá bom, eu tô fazendo. Porque essa última parte fala exatamente isso. A pessoa é obediente, ela faz o que tem que ser feito, ela fala, ela corre atrás, pipipi, popopó, mas ela não se acha digna de crescer na graça. Nós temos que reconhecer nossa filiação em Deus todos os dias e saber que, não, eu sou filha de Deus. Sai pra lá, capeta. O que você vem falar na minha cabeça aqui? Né? Corre daqui. Nunca deveríamos medir nossa religião pelo padrão da religião alheia, pensando que estamos fazendo bastante. Se estivermos fazendo mais do que se estivermos fazendo mais do que o nosso próximo, né? Nunca. Se você está fazendo mais que os outros, ele está falando sobre orgulho aqui. Se você está fazendo mais que os outros, tá vendo? Eu faço, ele não faz. Tá vendo? Ah, mas olha quantas coisas eu faço. Ela tá fazendo, mas. Não, o testemunho dela é legal, mas olha quantas coisas que eu faço também. Tem o contrário também. O primeiro que eu falei foi ao contrário. E depois tem a parte do orgulho. Não, mas eu já tô fazendo, isso aí não é pra mim. Crente pá, né? Esse aí é pra você. Pá daqui, pá pra lá, pá de frente, pá pra trás. Nunca é pra mim. Né? Crente pá. Esse é um outro ardil de Satanás, que cada um de nós ocupe-se da sua própria tarefa. O Senhor Jesus respondeu a Pedro certa ocasião: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Ou seja, para de olhar para a vida dos outros, faz você a tua parte. Ah, o pastor está fazendo, já faz parte daquela igreja que o pastor está fazendo. E você está fazendo o quê? Né? Não gosto de falar também que ovelha que gera ovelha, pastor não gera ovelha. Não gosto. O pastor é tão humano quanto a gente. Ele também tem que gerar ovelha. E ainda tem mais um trabalho para ele, que é de cuidar. Né? A quem muito é dado, muito será cobrado. Está escrito na Bíblia. E ele também é ovelha, porque ele também tem um pastor. Exatamente. A quem muito é dado, muito será cobrado, de novo. Então, quando alguém me fala assim, é pastor. Não sou pastora. Eu nem quero ser. Eu, hein? Já pensou? Continuemos. Até porque pastora não está escrito na Bíblia, mas isso aí é um outro assunto. Vamos falar depois. Continuemos. Nunca nos esquecendo que pouco ou nada significa se somos melhores que outros crentes ou não. Mesmo quando ao nosso melhor somos muito piores do que deveríamos ser. Sempre haverá margem para o nosso aprimoramento. Sempre. Seremos devedores à misericórdia e à graça de Cristo até o último dia. Você vai melhorar, mas você não vai ser perfeita. Até o último dia você vai ser devedora. Foi ele que pagou o preço. A dívida que era minha e que era sua, foi ele que pagou. Você tem que ser grata ao Senhor por isso. Ao ponto de viver a vida dele aqui nessa terra. Por gratidão, por amor. Não pecar, procurar não fazer errado. Por amor, não é porque você é religioso, é por amor a Cristo, que pagou a sua dívida. Não devemos ficar surpresos se tivermos de experimentarmos muita provação e aflição neste mundo. Acredito firmemente que essa é a dura experiência de quase todos os santos mais eminentes. Tá passando por probleminha? Então, é isso aí mesmo. Todo dia. Mas o que você tem que ter? Fé. Esperança. Busca no Senhor. Fala assim, Senhor, não vou sair daqui, desse lugarzinho aqui sentado hoje cedo, enquanto o Senhor não falar comigo. Nem vou trabalhar, vou ligar lá, vou falar. Tô aqui esperando, tô doente. Não consigo sair do lugar.
Entendeu? A semelhança do seu Senhor, eles têm sido homens de dores que sabem o que é padecer, aperfeiçoados por meio do sofrimento. Isaías 53:3, Hebreus 2:10. A declaração de Nosso Senhor é impressionante. Olha só, gente. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Então, você está satisfeita que você está dando fruto? Vai ser limpado. Vai balançar para cair os frutos tudinho. E servir os outros. Para poder limpar e dar mais fruto depois para os outros. Entendeu? É difícil de acreditar. Mas enfermidades, perdas, cruzes, ansiedades, desapontamentos parecem ser coisas absolutamente necessárias para nos manter humildes, vigilantes e dotados de sobriedade mental. Tá passando? É necessário. E como diz a minha amiga Ana Lúcia, eu não vou interferir no seu processo de pedir misericórdia para você. Entendeu? É assim mesmo. Se você tá dando muito fruto, não tá entendendo por que tá acontecendo isso com você, que você tá certinha, é porque o Senhor tá te limpando para dar mais fruto. E se você não tá dando fruto, o Senhor tá te podando para ver se você enxerga. Se enxerga e se achega ao Senhor. Então, essas coisas são necessárias, como a tesoura que poda a videira e como a fornalha que purifica o ouro da sua escória. Ui! Não são coisas agradáveis para a carne e o sangue. Não as apreciamos e com frequência não percebemos o significado delas. A gente só fica assim, por quê? Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Hebreus 12:11. Deus é justo. Quando chegarmos ao céu, haveremos de descobrir que tudo contribuiu juntamente para o nosso bem, segundo o propósito de Deus nas nossas vidas. Olha, gente, não é fácil ser crente e andar segundo o coração do Senhor. Se fosse fácil, o Senhor não teria mandado Jesus para fazer no nosso lugar. Então, outra coisa que eu queria falar quando eu estava lendo isso é que o Senhor falou bem forte no meu coração, que às vezes a gente fala assim pro Senhor, Senhor, eu queria entender o que está acontecendo comigo. Eu queria entender. E o Senhor fala pra gente, você não tem que entender nada. Só me ame. Segue em frente. Faz a sua parte comigo. Entra na presença do Senhor. Ora, jejua, busca, entrega, pratica, leia a Bíblia. Vai ver o que o Senhor tem para falar. Ele vai acalmar o seu coração. A gente fica assim... Liga para um, liga para outro, ora para mim, ora, né? Eu me peguei nisso essa semana. Ai, ora para minha casa vender. Ai, ora para minha casa vender. Ai, ora por mim, ora por mim, ora por mim. Vai orar você. Eu não tô falando isso para você não, Ana. Nem para você, Letícia. Mas cada um veste a sua carapuça. Brincando, tá? Eu amo vocês, ó. Mas é isso.
Isso também visa ao meu proveito. Tem finalidade de tornar-me participante da santidade de Deus. Essa é a finalidade, de nos tornarmos participante da santidade de Deus. Isso acontece por causa do amor que meu pai tem por mim. Fala isso para você. Eu fiz uma chavinha assim, ó, da vontade de escrever o que está entre aspas, página 142, e pregar na nossa mesinha onde a gente senta para orar, ou então no lugar onde a gente vai orar. E aí você fala para você mesmo: olha, isso também visa o meu proveito. Tem a finalidade de me tornar participante da santidade de Deus. É por isso que eu estou passando por isso. Isso acontece por causa do amor que meu pai tem por mim. Estou na melhor escola de Deus. Correção é instrução. Isso tem como propósito fazer-me crescer. Entendeu, alma? Entendeu, alma? Não entendeu? Eu vou ler de novo para você. Daí você lê de novo. Entendeu? Até ela entender. Aí você lê de novo. Não entendeu? Você lê de novo. E aí eu fiz uma chavinha no último parágrafo que está escrito: assim, não seria conveniente examinarmos o nosso íntimo, apresentando à nossa alma uma indagação simples? Estamos avançando no que diz respeito à nossa religião cristã, aos fatores que se referem à nossa paz e na grande questão da santidade pessoal? Estamos crescendo, alma? Como é que tá, gente? Vamos, nós duas, amiguinha. Enfrentar essa guerra interior e seguir em frente. Para com isso. Foi isso que eu li. Alguém quer falar? Alguma coisa que lhe chamou a atenção que eu não vi, de repente chamou a sua e você pode edificar a nossa vida? Fala aí. Não? Falei tudo? Então tá. Botar uma musiquinha. Não, assim, você terminou, Rô? Eu terminei. Terminou? Acabou? Acabou Tá. tudo aqui. Não, assim, é importante a gente falar que o Senhor derrama da graça dele em nós e nós crescemos na graça. Não é a graça que tem que crescer, né? A graça do Senhor é derramada em nós e nós crescemos nela à medida que a gente se aproxima dele. Então, uma vida de intimidade com ele, de busca por ele, que foi como a Rô falou, né? Existem os sinais. Você é uma pessoa que você lê a palavra todo dia. A Jeane, a esposa do nosso pastor, meu e da Lu, ela costuma dizer o seguinte: se você diz que você é cristão, mas você não se alimenta minutos que seja por dia da palavra, você não pode se dizer cristão. Porque o que é cristão? É seguir a Jesus, e tudo que ele tem para nós está contido na palavra. Então, como que você vai ter uma vida com Deus se você não lê a palavra um pouquinho que seja todos os dias? Não tem, a conta não fecha, não bate. Então, assim, a graça aumenta conforme a gente se aproxima mais dele. E isso não é um crescimento igual é o físico, não depende de tempo. Sim. Isso, eu tenho 50 anos, então eu tenho mais intimidade do que quem tem 20? Nada a ver. Porque tem pessoas que estão na igreja há 500 mil anos e não têm essa proximidade. Como a Rô também falou, os domingueiros vão lá uma vez por semana, que seja, né? Então, essa graça vai aumentar à medida que eu me aproximo dele. E ele é fogo consumidor. Conforme eu me aproximo dele, ele vai queimando tudo aquilo que precisa ser queimado. Tudo aquilo que não serve, né, para o meu processo de santificação. E, à medida que eu me aproximo dele, eu vou aprendendo a ser como ele. Aí eu vou adquirindo as características dele, da humildade, da sabedoria, do domínio próprio. É isso. Então, a gente só vai conseguir adquirir isso e plenamente colocar o fruto do Espírito trabalhando em ordem se a gente se aproxima dele. Né? E no começo, ele fala aqui, na página 124, que o tempo está se escoando rapidamente, a vida está esvaziando-se depressa. O dia em que a realidade do nosso cristianismo será submetida a teste está se aproximando cada vez mais. Quando então será averiguado se construímos a nossa casa sobre a rocha ou sobre a areia.
E o que é isso, construir sobre a rocha ou sobre a areia, né? Constrói sobre a rocha aquele que ouve a palavra e pratica. Então, nós temos tudo aqui, nós temos o manual aqui à nossa disposição, e se nós praticarmos, nós estaremos construindo essa nossa casinha sobre a rocha. Que pode acontecer um monte de coisa, mas ela é inabalável. Né? E é isso que eu anotei aqui, Rô. Eu queria Muito pontuar. bom. É isso aí. Graça é dom de Deus. Já tá lá. Ela é perfeita. Você vai crescer na graça, não é a graça que vai crescer. É isso aí. Mas tem que usar os meios, né? Como a Mônica disse aí. Tem que usar os meios. Eu separei uma musiquinha. Fazer a nossa parte, né? Fazer a nossa parte. O mínimo. Separei uma musiquinha.
Espero que essa seja a sua oração, para que o Senhor te sonde e que Ele te use para que você possa ser um farol, que você possa atingir os alvos e que você possa ser aquilo que o Senhor deseja que você seja, segundo a vontade dEle. Tá bom? Alguém quer falar mais alguma coisa? Vou parar o vídeo agora. Não? Então, essa foi a nossa canção, essa foi a nossa oração, e esse foi o capítulo 6, falando sobre crescimento na graça.